Fala rapaziada, e aí galera, beleza? Aí galera, hoje eu quero vir aqui compartilhar com vocês mais um pouquinho do meu sistema off-grid. E hoje o assunto é: quanto gasta uma geladeira inverter? Vale a pena? Compensa a gente estar comprando uma geladeira inverter para poder estar colocando no nosso sistema off-grid? Então rapaziada, é sobre esse assunto que eu quero vir aqui compartilhar com vocês, né? Demonstrar um pouquinho aí sobre o consumo dessa geladeira, porque tem muita gente aí que tem interesse de comprar uma geladeira inverter, né? Não só para poder utilizar no sistema off-grid, mas sim para poder ter o benefício que uma geladeira inverter, né, ela oferece. Mas aí é o seguinte, vale a pena? Compensa a gente estar investindo um dinheiro aí, né, que dependendo da geladeira tem um custo muito alto, né? E aí a gente fica naquela dúvida, será que a gente realmente vai ter aí um bom resultado, vamos dizer assim, financeiro? Ou seja, vai economizar energia? Então é sobre isso que eu quero vir aqui compartilhar com vocês, tá? De um pouquinho aí do que deu para me perceber dessa geladeira. Mas antes de falar sobre a geladeira, né, eu preciso aqui explicar para vocês aqui um pouquinho sobre a minha antiga geladeira que eu tinha, para vocês entenderem aí a diferença de uma geladeira para a outra, beleza? Então olha só rapaziada, para quem assiste meus vídeos, né, já deve conhecer esse sistema aqui de tira-pico, beleza? É um tira-pico de duplação automatizado, aonde eu montei ele exclusivamente para poder atender o meu sistema, né? Então é o seguinte, esse tira-pico aqui, rapaziada, você não vai encontrar em nenhum outro canal, tá? Explicando como que monta ele, porque isso aqui foi uma ideia que eu tive, né, de montar para atender o meu sistema, e aí então acho que você não consegue encontrar como que é feita a montagem dele, beleza? Mas olha só, era assim, antes de eu montar ele, rapaziada, eu fiz alguns testes com a minha antiga geladeira no sistema off-grid para poder ver a autonomia do sistema usando uma geladeira à noite. Ou seja, a gente não tem uma autonomia muito boa, porque eu tenho apenas 5 baterias no meu sistema off-grid de 105 amperes e com isso eu tenho uma autonomia muito baixa. Ou seja, eu só posso tirar 30% dessa bateria para não danificar ela, né, rapidamente. Então com isso a gente tem uma reserva muito pequena disponível, né? Então eu não usava a geladeira à noite. Fiz alguns testes, vi que não era viável, então eu não usava. Depois que eu montei esse tira-pico, rapaziada, aí sim eu passei a usar a geladeira no período da noite, né? Então eu usava até por volta das 9, 10 horas da noite, que era o máximo também que dava para poder usar para não descarregar tanto as baterias, beleza? Então eu usava no máximo até 10 horas da noite, geladeira, com televisor, iluminação, com a casa toda, né? O que eu utilizo aqui. Após comprar essa geladeira, rapaziada, aí eu já tive outros resultados. Ou seja, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa geladeira, beleza? Olha só, essa é uma geladeira Panasonic de 480 litros, beleza? Ela tem a tecnologia inverter e ela é uma geladeira inverse. Inverse porque o freezer dela é embaixo e o refrigerador é em cima, beleza? Mas quanto gasta essa geladeira, né? Ou seja, quanto que é o consumo de energia dela? Então olha só, rapaziada, vou mostrar aqui para vocês, beleza? Olha só, neste exato momento, ela está gastando 57 watts de energia. Ou seja, é um consumo muito baixo. Ela chega, galera, a gastar até 50 watts de energia, tá? Porque ela tem aí a sua função Smart Senso, né? Que promete economizar energia. Então, com isso, galera, ela é uma geladeira muito indicada para o nosso sistema off-grid e também para quem não tem energia solar em casa, tá? Porque é uma geladeira que economiza muita energia e tem um consumo muito baixo. Ou seja, galera, 50, 60 watts de consumo de energia, muitas das vezes nenhuma televisão tem esse consumo, beleza? Então, pelo porte dessa geladeira ter 480 litros e chegar a gastar entre 50 a 60, 65 watts, é um consumo muito baixo. Outra coisa, galera, para nós que temos sistema off-grid, uma coisa positiva que nós temos, além do baixo consumo de energia, é que ela não tem partida, né? Ou seja, não tem aquele pico de partida pesada, né? Ou seja, ela liga ali suavemente. Com isso o inversor, mesmo que ele esteja com cargas ali de 1000, 1200, 1500 watts, o inversor não vai sofrer um esforço para acionar a geladeira.
é um outro ponto positivo. Então a gente temos, né, a questão de não ter pico de partida e temos aí a questão, né, de um baixo consumo. E esse baixo consumo, rapaziada, olha só quanto de consumo de energia eu tenho aqui agora no meu sistema. Olha, aqui eu tenho a geladeira em funcionamento, o televisor, iluminação, câmera, internet, o no-break e o sistema de ventilação. Esse consumo aqui, rapaziada, ele era praticamente o que minha outra geladeira gastava. Ou seja, fazendo a troca da geladeira, então eu tenho todos os equipamentos em funcionamento aqui que a gente utiliza toda noite com o consumo da minha antiga geladeira. Ou seja, a gente tem aí, galera, uma autonomia agora muito maior do que tinha antigamente com a outra geladeira, mesmo usando o tira-pico, beleza? Ou seja, foi um investimento muito bom que eu fiz. Agora olha só, rapaziada, eu tava guardando, né, fazendo umas economias para poder investir no meu sistema off-grid. Ou seja, eu ia aumentar mais um pouquinho ali o sistema de geração e também ia aumentar mais um pouquinho o banco de bateria, né? Só que aí, por eu ter comprado o ar-condicionado, rapaziada, inverter, e ter utilizado ele na concessionária, ele me deu um resultado muito positivo com relação ao baixo consumo de energia. Então, eu decidi fazer um investimento na geladeira. Ou seja, eu não precisava trocar a geladeira, né, a antiga. Mas eu resolvi apostar pela satisfação que eu tive com o ar-condicionado. E aí, galera, esse foi o resultado que eu tenho. Ou seja, uma geladeira de 480 litros, né, tem um consumo tão baixo de energia. Olha só, 56 watts. Ela vai baixando aos poucos, beleza? Até chegar ali nos seus 50 watts de consumo de energia. Outra coisa, rapaziada, que eu faço aqui na minha casa, só fugindo um pouquinho aí do assunto da geladeira, é o seguinte, olha só. Eu sempre tento deixar as coisas gastando menos energia o possível. Então a gente tem aqui, ó, 167, 168 watts de consumo de energia, né? A gente temos aqui, ó, uma drenagem de 15 amperes no banco de bateria. Agora, rapaziada, são exatamente, ó, 8h10, beleza? Agora, olha só, essa televisão aqui, rapaziada, é uma televisão de LCD, né? E ela tem um consumo tanto alto quanto baixo de energia. Vou demonstrar para vocês. Aqui, ó, essa televisão, ela tem um modo de economia de energia. Se ela ficar com o modo de economia de energia desligado, rapaziada, olha para quanto que vai o consumo de energia. Você está vendo? Ó, esse é o consumo da televisão agora, junto com as mesmas cargas que estava aqui agora, galera. Olha só. Olha só a drenagem do banco de bateria, beleza? Então o que que eu faço, rapaziada? Eu passo a televisão para o modo, né, de economia de energia. Com isso, né, a gente gasta menos energia e aí você consegue ter uma autonomia melhor durante a noite no sistema, sem forçar tanto, né, as baterias para poder entregar uma autonomia. Então, qual é a minha ideia, rapaziada? Eu pretendo manter o sistema nessa mesma configuração, tá? Que está aqui com as 5 baterias, a mesma quantidade de placa. E agora eu pretendo investir agora nos equipamentos, né, com eficiência, com a economia melhor. Ou seja, eu pretendo agora futuramente trocar a lavar-roupa, né, que eu tenho aqui em casa, que dá pico de partida em cima do inversor de até 1.000, 1.100 watts, beleza? Trocar ela por uma lavar-roupa inverter. Ou seja, vou diminuir o esforço para o inversor tá funcionando essas cargas. Outra coisa que eu quero fazer aqui em casa, rapaziada, é o seguinte. Essa televisão, ela entrega aí uma boa economia de energia nesse modo econômico, né? Só que eu tenho uma outra que ela gasta uma média de 100 watts no modo econômico. Então, futuramente, né, eu quero fazer a troca dela, né, para uma televisão que consuma menos energia. Então, com isso, rapaziada, o que vai acontecer? Tendo esses equipamentos que são mais eficientes, vamos dizer assim, que gastam menos energia,
Eu consigo manter a casa em funcionamento, né, durante a noite toda, sem precisar aumentar o banco de bateria. Olha só, com a minha antiga geladeira, não era possível nem que eu tirasse 50%, né, da capacidade do banco para manter ela em funcionamento no período de 12 horas, ou seja, das 18 até as 6 da manhã. Com essa geladeira, eu fiz um teste durante uma semana e meia, funcionando a minha casa, né, durante 24 horas pelo sistema off-grid. Então, ou seja, com essa geladeira foi possível manter ela em funcionamento do período de 12 horas, junto com a casa, beleza? Usando igual a gente usa aqui aquecedor, liquidificador, muitas vezes usa ventilador, videogame, televisor. A gente usa a casa normalmente, né, no período à noite com o sistema off-grid. Então, por eu ter feito a troca da geladeira, aí sim o meu sistema, com a mesma quantidade de bateria, foi capaz de manter a casa em funcionamento por 24 horas junto com a geladeira. Porque se eu tirar a geladeira, igual eu tinha a antiga, o meu sistema tem capacidade de manter funcionando por 24 horas, mas com a geladeira não tinha como. E com essa geladeira que é maior, que tem 480 litros, contra a minha antiga que tinha 337, rapaziada, o resultado é totalmente diferente. Uma geladeira maior, com uma economia muito maior ainda. E isso, né, foi a receita aí que eu achei, né, para poder conseguir estar rodando aí, vamos falar assim, durante 24 horas, né? Só que quanto que descarrega nas baterias mantendo a casa em funcionamento durante 24 horas? Ou seja, quanto que consome durante a noite, das 18 até as 6 da manhã, para poder manter essa casa em funcionamento, né? Isso incluindo a geladeira. Então, olha só, rapaziada, antigamente o meu sistema descarregava numa média de 10, 12% do banco de bateria, né? Até meia-noite, 1 hora da manhã. Hoje em dia, para mim poder manter a casa em funcionamento das 18 até as 6 da manhã, o meu sistema tem que entregar 28% para poder manter a casa toda em funcionamento das 18 até as 6 da manhã. Isso por conta da geladeira, beleza? Então, ou seja, o recomendável é fazer uma drenagem do banco de bateria ou da bateria no máximo até 30%, né? Para não danificar drasticamente a bateria. Então, ou seja, se eu for levar em consideração a descarga de 30%, então, né, tá uma descarga ok, excelente para ser feito todas as noites, beleza? Porque eu não vou prejudicar minhas baterias. Então eu consigo funcionar a casa por um período de 12 horas, das 18 às 6 da manhã, utilizando uma média aí de 30% do banco de bateria, beleza? E quando eu fizer a troca, né, de mais alguns equipamentos como o televisor, né, então a gente vai diminuir mais ainda o consumo. Com isso vai diminuir mais ainda a porcentagem de descarga do banco de bateria, beleza? Então, rapaziada, essa aí é a questão que eu queria compartilhar com vocês, ou seja, esse assunto. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre a geladeira, beleza? Olha, como é uma Panasonic de 480 litros, rapaziada, essa é uma geladeira inteligente, beleza? Ela tem sensores, né? Então ela mede a temperatura externa para poder fazer o ajuste internamente. Ela tem uma função Smart Senso, que ela promete aí uma economia de energia, beleza? E ela também tem um modo aprendizagem, ou seja, quando você compra ela, ela precisa passar 3 semanas, né? Fazendo ali o modo aprendizagem de como que a gente utiliza ela, ou seja, a frequência que a gente abre a porta, o tempo que essa porta dela permanece aberta, para aí sim ela aplicar ali o seu modo de economia de energia. Uma coisa que eu observei quando eu fui comprar ela, olha só, ela promete gastar até 40 kW de energia. Ela recebeu aqui, rapaziada, olha só, a etiqueta, né, a classificação A+++. Ou seja, é uma geladeira muito econômica. Então, para os amigos aí que pretendem trocar de geladeira, é sempre bom a gente ver isso aqui, rapaziada, ó. Tá? Ou seja, é uma geladeira de 480 litros,
que promete aí ter um consumo de 40 kW. Mas quando eu comprei ela ainda tinha um outro cartaz, galera, que dizia que ela promete ainda 41% de economia, beleza? Um colega meu tem uma geladeira da Panasonic, que tem um sistema também de inteligência, né, que é o Econave, e ele me explicou o seguinte, que quando ela passar do período de aprendizagem, então ela vai ligar com menos frequência, né, durante a madrugada. Ou seja, ela não vai ficar ligando no tempo que ela liga, ela vai ligar menos, porque ela já percebeu que a partir de determinado tempo a gente não abre mais a porta da geladeira. Então foi isso que ele me explicou. Então estou avaliando, né? Estou aguardando ela terminar o seu modo aí de aprendizagem, tá? Porque eu acabei desligando ela da tomada. Segundo o manual, né? Não pode desligar ela, tem que esperar ela completar o seu modo aí de aprendizagem, beleza? Depois eu vou dar mais uma lida aí, estudar mais um pouquinho sobre essa geladeira para fazer aí depois um próximo vídeo e tá explicando para vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada, ó. É uma geladeira muito bonita, beleza? Ela também é frost free, tá? Então tá aqui, ó. Frost free, né? Inverter, beleza? É uma geladeira bem bacana. E assim, rapaziada, olha, a satisfação de poder ter feito esse investimento e ele ter dado muito certo, galera, só alegria, beleza? Então, por conta disso, por conta do ar-condicionado e agora dessa geladeira ter dado um bom resultado, né? Igual eu falei, agora eu pretendo trocar a lava-roupa assim quando for possível e depois também fazer a troca, né, do televisor, ou seja, usar equipamentos mais econômicos dentro de casa e isso manter o sistema off-grid nessa mesma configuração, né? E aí depois a gente vê se coloca mais uma placa ou alguma coisa assim, mas por enquanto eu vou manter assim, beleza? Bom, rapaziada, então é isso aí, ó, que eu queria compartilhar com vocês, beleza? Logo eu vou estar fazendo mais outro vídeo, rapaziada, referente, tá, à questão aí do ar-condicionado no sistema off-grid, beleza? E também quero fazer mais um vídeo referente ao sistema off-grid, ou seja, compensa a gente estar montando um sistema off-grid? Então quero fazer mais esses dois vídeos para poder estar compartilhando com vocês, beleza? Então, a todos vocês aí que estão se inscrevendo, que estão assistindo meus vídeos, eu agradeço, beleza? Meus vídeos são bem simples, eu tento só compartilhar e demonstrar para vocês aí como que é o nosso convívio, né? Utilizando o sistema off-grid e de tudo aquilo que a gente beneficia utilizando o sistema off-grid, beleza? Então, valeu aí e até a próxima.